Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta com essa série de vídeos Pratica na OAB. É isso aí, pessoal, você vai praticar para a sua área trabalhista no futuro, aqui fazendo a prova da OAB, porque você já sabe muito bem que a prova da OAB, ela está realizando questões sempre voltadas para a prática trabalhista. Então você vai praticar aqui estudando para a prova da OAB. E hoje nós vamos conversar sobre sindicato, dar algumas pinceladas sobre sindicato na Constituição da República. Agora eu quero saber o seguinte de você, minha amiga e meu amigo. Você já está inscrito aqui no nosso canal do YouTube? Pois é, pessoal, se você já está inscrito aqui no nosso canal, você já sabe que toda semana você tranquilamente recebe conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho voltado para a prática trabalhista e prova da OAB. Além disso, pessoal, além de prova da OAB, além da prática trabalhista, é claro que esse conteúdo irá te ajudar nas provas de concurso público do TRT, vai ter TST provavelmente ao final desse ano, mas provavelmente no início do outro ano. Então é momento para que você estude esse nosso conteúdo aqui. E se você já está inscrito, você já sabe que você sempre recebe esse conteúdo. Agora, se você caiu de paraquedas aqui, não conhecia o nosso canal, essa é a hora, dá um clique aqui, venha, se inscreva no canal para que você sempre receba esse conteúdo e sempre que eu for dar novos assuntos e tiver informações de datas dessas provas do concurso, do TRT, também voltado para prazo de prova da OAB, eu estou aqui dando, por isso que você deve se inscrever aqui no canal, além, é lógico, de você estar sempre recebendo esse conteúdo gratuito de direito do trabalho e processo do trabalho. E se você já gostou desse canal, já gostou dessas informações, já gostou desse conteúdo de hoje e de outros conteúdos, dá um like nesse vídeo e aproveita e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo. Pessoal, olha só, nós vamos conversar hoje sobre sindicato. Se você prestar atenção nas últimas provas, e eu digo últimas provas assim, não é a última prova, talvez nem a penúltima prova. Há algumas provas, mais de 3 ou 4 provas, pelo menos a FGV, que é a banca organizadora que realiza o certame da prova da OAB, ela tem se utilizado bastante de questões práticas, de assuntos práticos, assuntos do dia a dia, daqueles mais complexos e aqueles até bem simples, bobos, que você às vezes tem que ter até cuidado para não ser negligente de tão simples que é. Quer ver um exemplo? Um assunto simples caiu numa prova de segunda fase, se era cabível multa do artigo 467, porque o réu não trouxe o pagamento, o valor que ele entendia incontroverso na primeira audiência. Isso aí é bobo, pessoal, mas quase todas as contestações e as petições iniciais têm um tópico do artigo 467, isso é super comum. Aí eu te falo, é uma coisa boba, uma coisa que às vezes você até não visualiza como uma questão de prova, mas chega lá e pode cair, e cai, como caiu. Eu lembro de uma prova prática recente aí da prova da OAB, anterior a essa que a gente fez recente, caiu exceção de pré-executividade.
Então, essa parte da exceção de pré-executividade, por mais que não seja um bicho de 7 cabeças, não é algo tão simples assim. Necessitava de um conhecimento um pouco maior, saindo daquele básico. Mas não era absurdo, mas gerou muita controvérsia por parte dos candidatos e professores de curso. Porque eles mesmos, os professores de curso mesmo, entendiam que isso era exagerado. Pedir uma exceção de pré-executividade era exagerado, porque não constava na legislação trabalhista, embora seja muito utilizado. E é isso, das questões mais simples até um pouco mais na frente as mais complexas. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. E sindicato sempre é um grande tema para você estudar. Sindicato sempre cai em OAB, sempre caiu em prova de OAB e sempre irá cair em prova de OAB até o momento que se extinguir sindicato. Porque o sindicato é o órgão pelo qual esse órgão ele defende os interesses dos trabalhadores. O sindicato ele defende os interesses dos trabalhadores, olha só, até daqueles que não estão filiados ao sindicato. Olha a abrangência da atuação, olha o quanto repercute na vida dos trabalhadores. O sindicato ele não protege só aqueles filiados. Quando o sindicato está ali na mesa batalhando para aquela convenção coletiva de trabalho, porque o funcionário no geral, a maioria dos funcionários não entende a atuação do sindicato, não sabe nem o que é em sindicato, não sabe se a empresa está afiliada a sindicato, e o funcionário ele só sabe falar assim, lá naquela data tal tem o dissídio, ele só sabe falar de dissídio, que tecnicamente ainda é equivocado. O que é o dissídio que ele está falando ali? Por que ele toda hora ele fala, não, porque o dissídio, ele está preocupado com o aumento do salário dele, é só isso. E nem dissídio mas em algum momento puxou a informação de dissídio, ele englobou tudo, né? Mas o aumento do salário, ele está aí na convenção coletiva. E ainda que estivesse perfeito tecnicamente essa expressão dissídio, também teria a ver com o sindicato. Então, eu não preciso ser associado do sindicato para me beneficiar dos benefícios que constam ali da convenção coletiva de trabalho. Se a minha profissão é sindicalizada e o sindicato colocou ali hora extra, por exemplo, de 60%, se eu estiver trabalhando numa empresa, eu vou receber hora extra de 60%. Se o sindicato exige que as empresas onde eu presto serviço deem cesta básica e vale alimentação e plano de saúde de forma gratuita, um exemplo, eu serei beneficiado. E eu não sou sindicalizado. Percebe? Mas aí tem aquelas pessoas que são sindicalizadas, que são filiadas ao sindicato. Essas também, elas terão esses mesmos direitos. Então perceba aqui que, além disso, tem até serviços administrativos, prestação de serviços que o próprio sindicato oferece. O sindicato oferece plano de saúde para os seus filiados. E se eu não sou sindicalizado, eu não vou receber, eu não vou ter direito a esse plano de saúde. Mas se eu for sindicalizado, for filiado ao sindicato, eu vou ter, se o sindicato oferece plano de saúde, se o sindicato oferece assistência dentária, eu vou ter esse direito. Então, vamos olhar
com um pouco mais de calma para o sindicato, porque o sindicato tem muita coisa, ele ajuda o trabalhador de forma muito ampla. E é por isso que o sindicato, ele encontra-se previsto na Constituição da República. Eu poderia falar aqui uma hora sobre sindicato, de tantas informações que teríamos sobre sindicato. E aqui eu acho que quando nós conversamos sobre sindicato, nós primeiro temos que ir para a Constituição da República. Nós temos que ir lá no artigo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil. É onde nós encontramos as informações preliminares e primordiais referentes a sindicato. Trouxe aqui 3 pontos que eu acho bem interessantes, 3 pontos que costumam cair em prova de concurso, principalmente em prova de OAB. É lógico que depois, quando você for estudar sobre sindicato, você vai estudar ele de forma mais aprofundada, mas eu trago para você aqui a noção do que você precisa estudar. Primeiro, aqui no artigo 8º da Constituição da República, o inciso 2. O inciso 2, ele nos fala do princípio da unicidade sindical. Só pode ter um sindicato em cada base territorial. Só pode ter um sindicato aqui no município do Rio de Janeiro. Só pode ter um sindicato referente àquela categoria, lógico, um sindicato do estado de São Paulo. Vamos imaginar que é um dos mais fortes do Brasil, se não o mais forte, sindicato dos metalúrgicos. Se eu não me engano, é lá no ABC Paulista. Só pode ter um sindicato. Vamos imaginar que esse sindicato seja ou na capital de São Paulo, ou, se não me engano, é lá no ABC Paulista. Não pode ser criado, não poderá ser criado outro sindicato desta categoria. Já está lá, Sindicato dos Metalúrgicos, de onde veio lá o nosso querido Luiz Inácio. Então, esse é o princípio da unicidade sindical que você precisa conhecer. Toda vez que você começa a estudar sobre sindicato, você vai estudar, logicamente, o princípio da unicidade sindical. Procura mais um pouco, procura na internet o que é o princípio da unidade sindical. Ou se você tiver um outro livro, eu indico sempre o livro da professora Vólia Bonfim, aqui do Rio de Janeiro. Tem de forma mais ampla, mas um curso um pouco mais denso, um livro um pouco mais denso, ministro do TST, Maurício Godinho Delgado. E tem outras pessoas. Aí, pessoal, além desse inciso 2, temos outros incisos que eu acho bem interessantes. Eu não vou me estender aqui durante horas para falar sobre esse artigo, mas tem muitas informações interessantes nesse artigo. Artigo interessante que, se não me engano, caiu recente em prova da OAB, inciso 7º. O aposentado filiado, ou filiado aposentado, talvez seja semanticamente melhor falar dessa forma. O filiado aposentado, ele tem direito a voto e também pode votar nas eleições do sindicato. Não é porque ele está aposentado, não é porque o filiado está aposentado que ele vai perder o direito de votar e ser votado. Isso já caiu várias vezes em prova da OAB. Então é interessante que você dê uma olhada nesse inciso. Se você tiver vadimeco, provavelmente terão remissões ali, vai ter alguma remissão de súmula do TST, então fica atento a esse inciso. E aqui, pessoal, eu vou encerrar com o inciso 8º o artigo 8º o inciso 8º do artigo 8º aqui da Constituição da República, que é o que? É um dos incisos
mais importante aqui da Constituição da República e é um dos incisos, se não o mais importante desse artigo 8º. Todo o artigo 8º gira em torno desse inciso, o inciso 8º. É vedado a dispensa arbitrária, é vedada a dispensa do dirigente sindical de cargo de direção, de representação sindical, ainda que suplente, mesmo que na chapa ele seja um suplente, ainda assim será vedada a sua dispensa, desde o registro da sua candidatura ao pleito sindical até 1 ano após o término do mandato sindical. Porque, pessoal, é o que eu sempre falo para vocês, tanto o membro da CIPA quanto o dirigente sindical, representante sindical, esses caras são aqueles caras que são chatos no sentido de defender o interesse do trabalhador, e eles vão defender os interesses do trabalhador. Eles muitas vezes, não estou dizendo aqui como regra e não estou colocando de forma pejorativa aqui, mas eles irão esquentar a cabeça do empresário, eles criarão algumas dificuldades para as empresas, para os empresários. Por quê? Porque eles estão ali defendendo os direitos dos trabalhadores. Eles vão em certos pontos que irão gerar desconforto para o empresário, que vai obrigar o empresário a fazer algo ou deixar de fazer algo conforme os direitos do trabalhador, conforme a previsão constitucional ou conforme a previsão infraconstitucional da CLT ou alguma outra lei ligada à relação de trabalho. Então ele gera, de certa forma, por que não, algum incômodo. Eu estou aqui generalizando para você perceber o porquê da proteção desse trabalho. Que toda hora esse dirigente sindical ele vai chegar lá e vai falar, olha só, tem que fazer isso aqui. Aí o dirigente sindical muitas vezes vai ter que ou reduzir alguma carga horária, ou pagar um valor que estava imaginando, ou não pagar, ou pagar em outro momento. A empresa, o empresário, certas vezes ele vai perder um pouco da sua liberdade, mas sempre com base na lei. Não estou falando aqui que o dirigente sindical ele vai ser um cara que vai ficar forçando a empresa a fazer algo que não é para fazer, algo que não é direito do trabalhador, algo que não seja dever do empresário. Digo até isso porque o representante sindical, o dirigente sindical, é ser humano como qualquer outro. Então não me surpreenda que esse representante sindical possa vir a exigir algo que não encontra previsão. Ser humano como qualquer um. Mas estou aqui dizendo da atuação do dirigente sindical, que em alguns momentos gerará incômodo. Muitas vezes é o pessoal do sindicato que vai lá na porta da empresa para fazer greve. Muitas vezes é o dirigente sindical que vai na porta do Ministério Público do Trabalho para fazer denúncia. Além disso, pessoal, esse dirigente sindicato eleito, muitas vezes durante o ano do seu mandato, ele vai sair do seu local de trabalho, da sua atividade, para participar das reuniões do sindicato. Ou seja, ele está recebendo para trabalhar, e estou falando aqui o raciocínio do trabalhador, ou melhor, o raciocínio do empresário, do empregador. Nessas horas que o dirigente sindical, ele sai do posto de trabalho dele para ir para a reunião do sindicato, ele está recebendo, mas não está trabalhando. E é assim que funciona o raciocínio do empresário. E está tudo bem. Porque qual é uma das principais características do vínculo empregatício? Onerosidade.
Você trabalha e você recebe. Você recebe porque você trabalha, simples assim. Então, no raciocínio simples, funciona na cabeça do empresário da seguinte forma: se você não trabalhou, você não recebe. Só que no caso do dirigente sindical, o empresário ele terá que pagar por aquelas horas que o funcionário não trabalhou. Mas existe essa proteção constitucional. E o empresário, quer ele goste ou não, terá que arcar com essa consequência. Então, por essas e até outras razões que talvez eu nem consiga imaginar aqui para você, existe essa proteção ao trabalho do dirigente sindical, por isso que é vedada a dispensa arbitrária do dirigente sindical, salvo falta grave, lógico, até esse inciso 8º fala isso, temos essa exceção, salvo falta grave, que será apurada na sua forma específica. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo. Se você não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.